concentrado 100% na palavra, porque às vezes, num momento de distração, alguma coisa passa e aquela coisa era o que Deus queria falar com você. Então se concentra, esquece o mundo lá fora que Deus quer falar com você hoje, amém? Feche seus olhos, vamos orar. Fala, Espírito Santo de Deus, fala comigo hoje, traz o teu recado ao meu coração. Fala o que eu preciso ouvir e não o que eu quero. Em nome de Jesus, amém. E o tema da mensagem de hoje é: seja como uma criança. Fala para quem está do seu lado, seja como uma criança. Talvez ao ouvir o título dessa mensagem, amados, você ainda não tenha compreendido o que eu estou querendo dizer. Pois pode ser que em sua mente, que em seu coração, você tenha entendido que eu estou orientando a igreja a ter um comportamento infantilizado, como realmente as crianças têm. Só que na verdade, quando eu digo que oriento a igreja a ser como uma criança, eu estou querendo dizer é que nós precisamos ter o coração de uma criança. E o coração de uma criança, eu vou te relembrar como é, porque talvez você tenha sido criança há tanto tempo que você nem mais lembra. Pastor, você está me chamando de velho? Claro que não, amado, você é só mais experiente. Mas eu vou te relembrar como é que é o coração de uma criança, porque talvez essa fase seja num tempo tão longínquo que a sua mente precisa ser reativada para lembrar desse momento. As crianças, elas têm um coração que ele não tem malícia. Os corações das crianças são puros. Elas não veem as coisas com duplo sentido, com maldade. Quando elas estão te dizendo algo, é realmente aquilo que ela está dizendo. Quando a criança está dizendo alguma coisa, não é igual a mulher fala com você uma coisa, ela quer dizer outra. É o contrário. Por que as mulheres estão rindo? Não entendi. Porque a mulher fala as coisas com duplo sentido, é isso? Não, de forma alguma, né? A gente fala uma coisa, é aquilo mesmo que quer. Vou contar uma história para vocês que talvez acho que eu já contei até aqui no altar. Uma vez, uma menina queria me namorar, ela foi lá na minha casa. E aí, ela falou assim para mim: olha, eu vim aqui dizer que eu não quero você. O que ela estava querendo dizer no momento? Me abraça e me beija. Só que ela falou: eu não quero você. Porque a mulher fala uma coisa querendo outra. E hoje eu estou casado com essa mulher há 23 anos. Ela foi na minha casa para isso. E eu assim, não entendi. E é só que criança, amada, é diferente. Quando ela fala uma coisa, ela realmente está querendo dizer aquilo. Ela não tem duplo sentido nas coisas que ela fala. E uma outra coisa que me chama a atenção é que as crianças, elas sempre querem estar perto dos seus pais. Sempre uma situação de perigo, elas vão correndo primeiramente para o braço do pai, pois elas sabem que do pai dela pode vir o socorro. Quando elas estão com fome, ela vai recorrer ao seu pai, porque ela sabe que do pai vem a provisão. E quando nós somos crianças e ficamos longe dos nossos pais, nós ficamos consumidos por saudade em apenas 24 horas. Eu lembro que meu pai saía para trabalhar, se ele não chegasse no horário que ele sempre chegava, aquilo me consumia, eu ficava com uma saudade do meu pai. Uma vez eu fui para a praia, eu fiquei numa cidade de praia, meu pai ficou longe da gente 2 semanas, eu passei mal de saudade do meu pai. Eu ficava com muita saudade dele. E assim é criança. E meus filhos, eles procuravam, amados, a minha mão para segurar, para andar com eles de mãos dadas, quando eles eram crianças. E eu fazia a mesma coisa com meu pai. Onde que meu pai estava, eu já corria para o lado dele, pegava a mão do meu pai. Eu queria andar com meu pai de mão dada o tempo todo. Eu queria estar perto dele, eu queria ficar pertinho do meu pai. E meu filho agora, mais velho, ele está vivendo no Paraná. E quando ele foi pela primeira vez para a cidade lá que ele está morando, nós ficamos 2 meses sem nos ver. E quando a gente se viu, depois de 2 meses, eu fui buscar ele no aeroporto, uma saudade, a gente chorou, a gente se abraçou, porque a gente nunca tinha ficado muito tempo separado. E 2 meses parecia que era uma eternidade. E só que a distância, às vezes, e os reencontros, amados, eles parecem que com o tempo vão ficando normais.
E nós acabamos nos acostumando com a dor da saudade e aquela aflição pela distância. A cada dia, a cada mês, a cada ano, ele vai ficando o quê? Menor. E como pai, muitas vezes eu errei na medida, amados. Muitas vezes. Eu briguei algumas vezes com meus filhos quando não era necessário brigar. Às vezes eu presenteava eles no momento que não era oportuno. Mas eu falhava tentando sempre dar o melhor de mim para meus filhos. Mas mesmo assim, tentando dar o meu melhor para eles, eu errava. Eu dando o melhor que eu tinha de mim, muitas vezes eu errei com meus filhos. Mas ao contrário de mim, Deus é perfeito, não erra e Ele é infalível. Ele é o Pai perfeito. E hoje o nosso Pai quer nos lembrar, amados, Ele quer nos trazer à memória a época em que nós éramos crianças. Ele quer lembrar da época em que nós éramos dependentes dos nossos pais. Ele quer nos lembrar da época na época que nós procurávamos a mão do nosso pai para andar juntinho dele, ali do lado dele. Ele quer te trazer à memória essa época em que você ficava do lado do seu pai, que você corria para ver, deixa eu pegar a mão dele, deixa eu andar aqui do ladinho do meu pai. Ele quer te trazer essa memória, a sua memória, esses momentos. Ele quer te lembrar de como você se sentia, saudade do seu pai. E hoje é dia de voltarmos a sermos como crianças. Eu peço que a igreja esteja abrindo suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 18. Nós vamos ler do 1 ao 5. Mateus 18, do 1 ao 5. Mateus 18, do 1 ao 5. O maior no reino dos céus. Verso 1. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade lhes digo que, a não ser que vocês mudem e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Repetindo, em verdade lhes digo, a não ser que vocês mudem e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, recebe a mim. Deus abençoe sua palavra lida. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu peço que o Senhor me encha com teu Espírito Santo, para que eu venha revelar a tua palavra ao teu povo aqui hoje. Usa-me, Pai, fala através de mim, que eu seja instrumento teu ao coração do teu povo que está aqui hoje. Em nome de Jesus eu oro. Amém. No texto que nós acabamos de ler, amados, ser como uma criança significa ter humildade, uma fé sincera, confiança total e simplicidade para entrar no reino dos céus. E como ensinado por Jesus aqui em Mateus, contrastando com o orgulho e a busca por status dos adultos, não é imaturidade, mas sim a conversão total do coração, uma receptividade à palavra de Deus, sem malícia, mas como uma criança que confia e ama a Deus sem reservas. E isso que torna uma pessoa maior no reino de Deus, uma confiança total no que Deus está falando para você hoje. E hoje é dia de voltarmos a termos o coração como de uma criança, porque quando nós somos como crianças, em primeiro lugar, nós não somos orgulhosos. Fala para quem está do seu lado, não seja orgulhoso. Verso 1. Naquele momento, os discípulos chegaram e perguntaram a Jesus: quem é o maior no reino dos céus? Nesse texto aqui,
nós estamos vendo os discípulos preocupados com o quê? Com posição social aqui, amados. Eles estão preocupados com a posição social deles. E isso parecia, eu acho, na minha visão, que isso era importante para eles, porque João e Tiago perguntaram para Jesus se eles poderiam sentar um à esquerda e outro à direita deles. Eu acho que eles tinham preocupação com posição social, devia ser uma coisa comum entre os discípulos de Jesus ali naquele momento. E Jesus, amados, ele, naquele momento, ele chama uma criança para explicar aquilo ali. Jesus senta e chama uma criança para explicar para eles quem era o maior no reino dos céus naquele momento. E ao contrário das crianças que não têm nenhum tipo de preocupação com posição social, com status, os discípulos estavam super preocupados com aquilo. E as crianças, a única coisa que elas querem é estar próximas de seus pais. A única coisa que uma criança quer é brincar e estar próxima do pai. A humildade, amados, é o caminho para a verdadeira grandeza. Os discípulos estavam preocupados com posição, com status, com reconhecimento. Eles queriam saber quem era o mais importante, o mais visto, o mais honrado. E isso revela algo muito humano. O coração do adulto quer ser grande. O coração da pessoa adulta quer ter um grande status social. O coração da criança quer apenas estar perto do pai. Uma criança não entra em um ambiente pensando: quem é que vai me respeitar quando eu entrar naquela igreja? Como é que eles vão me tratar? Vão me olhar como um diácono, como um pastor, como um líder, como um supervisor? Criança não está nem aí para isso. Aliás, nossa igreja prega muito contra isso. Nossa igreja, o maior que está aqui é servo. Todo mundo é servo. É hierarquia linear. Abaixo de Jesus, todo mundo é o quê? Servo. A gente não valoriza esse tipo de coisa. Ah, que eu sou diácono tal, evangelista tal, que não sei. Assim, às vezes chega aqui na igreja, fala assim: irmão, aqui é todo mundo servo. Está todo mundo na mesma. Até você, pastor, até eu. Eu só estou aqui, colocado aqui para trazer a palavra de Deus, amados. Eu não tenho nenhum tipo de preocupação com o status e posição social em relação ao reino de Deus. Isso não é importante para mim, isso não deve ser importante para nós. Nós devemos ter um coração de criança. Isso é ter um coração de criança. Posição no reino de Deus. Quando te perguntarem o que você é na sua igreja, você responde: servo. O que você é lá na sua igreja? O cara vai esperar: pastor, diácono, evangelista, missionário. Você é servo. Enche a sua boca e fala com todo o seu coração: eu sou servo. Não tem posição maior no reino de Deus. Uma criança, quando ela entra no ambiente, ela só está ali procurando segurança, colo, cuidado. Jesus mostra que o reino de Deus não vence quem se exalta, mas quem vence no reino de Deus é aquele que se rende. É ao contrário. A Bíblia diz que o fariseu e o publicano oravam dentro do templo. O fariseu se exaltava: Senhor, me abençoa porque eu não sou como eles, porque eu sou assim, porque sou assado. E chegou o publicano e disse: Senhor, tem misericórdia de mim. E Jesus disse que o humilde saiu justificado, e não quem se exaltou. Uma criança, ela não se preocupa em ser importante, ela se preocupa em ser amada. E é por isso que ela sempre corre para o colo dos seus pais. Quando o orgulho entra, a graça sai. Quando a humildade entra, o céu se abre. E quem quer ser grande no reino precisa primeiro aprender a ser pequeno diante de Deus. Pois quando nós somos como crianças, nós abrimos mão do orgulho e nos humilhamos na presença do Pai. Quem entendeu? E quando nós somos como crianças, em segundo lugar, nos tornamos exemplos para os outros. Verso 2: chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade lhes digo que a não ser que vocês mudem e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus.
Jesus aqui, amado, ele está colocando uma condição de termos um coração de criança para nós entrarmos no reino dos céus. Isso é uma condição. Não quer dizer que seu coração for parecido com o de uma criança, não. É impossível você entrar no reino dos céus se você não tiver um coração como o de uma criança. É isso que a Bíblia está dizendo aqui. Quem não tiver um coração assim, não entrará no reino dos céus. Jesus, ele não diz, vocês precisam agir como crianças. Ele está dizendo aqui, vocês precisam se tornar como crianças. Agir é uma coisa, se tornar é outra. É isso que Jesus está falando aqui. Ele fala de uma transformação interna. Uma criança que crê sem reservas. Ela confia sem exigir provas de ninguém. Ela ama sem desconfiança. Jesus está dizendo que o reino só pode ser vivido por quem tem esse tipo de coração. A Bíblia diz que Samuel, ainda menino, ouviu a voz de Deus, porque o seu coração estava aberto quando Deus falava, e Samuel conseguia ouvir a voz de Deus. Uma criança, quando ela entra no carro do pai, ela entra ali sem perguntar o destino. Ela não pergunta, pai, para onde que a gente vai? Não, ela entra ali, onde o pai levar, ela está feliz. Ela está preocupada em estar dentro do carro junto com o pai. É isso que ela quer. Ela só sabe, meu pai está comigo. Não importa para onde eu vou, o que importa é que eu estou do lado do meu pai. É isso que a criança quer saber. Deus não se revela, amado, a corações complicados. Pessoa que questiona tudo, que é muito rebelde, Deus não vai abrir revelação para você não. Deus quer que você tenha um coração como de uma criança para Ele se revelar a você. Quando você volta a confiar como uma criança, Deus volta a falar contigo, amém? E quando nós somos como crianças, em terceiro lugar, não temos problemas em nos humilharmos perante a Deus. Verso 4: portanto, quem se faz humilde como esta criança, é o maior no reino dos céus. Aquele que tem humildade para se humilhar como uma criança perante a Deus, é aquele que é o maior. É isso que esse verso está dizendo aqui. Eu tive dificuldade para entender isso, amados. Eu tive dificuldade para entender como Deus quer que eu me humilhe. Eu tive sim, eu não conseguia compreender isso. De eu ter que me humilhar perante o Senhor para conseguir algo. Era porque eu não entendi o tamanho de Deus. Eu não entendi o tamanho de Deus. Quando eu queria alguma coisa do meu pai, eu ficava perto dele, eu me humilhava. Por favor, pai, por favor, me dá isso, por favor. Pai, me dá, por favor, eu quero muito, pai. Isso é o quê? Se humilhar. Coração de criança. E eu perturbava meu pai até ele me dar o que eu queria. Eu ficava na barra da calça dele, perturbando ele até ele me dar o que eu queria. Por favor, pai, por favor, pai. Ele, toma, menino. Tinha uma hora que ele me dava. E eu me humilhava perante o meu pai. É disso aqui que Deus está falando. É sobre isso. Você se humilhar, você se prostrar perante o Pai e fala: Senhor, ouve o meu clamor, estou prostrado perante a Ti, porque eu não sou nada perante o que Tu és. Ouve o que eu estou falando, Pai, inclina teus ouvidos para ouvir o meu clamor. Como uma criança. Como uma criança. Aquele que desce perante o Senhor é aquele que é exaltado perante a Ele, amados. É aquele que fala: por favor, papai. É esse que tem o seu pedido atendido. Jesus, ele pega uma criança e diz: quem se faz humilde como ela é o maior. E humilde aqui é na questão de se humilhar. Ou seja, o reino de Deus, a grandeza não é medida por palco, por microfone, por
título, por posição. A grandeza é medida pela sua humildade, pela sua capacidade de se humilhar perante a Deus. É isso que o Senhor está falando aqui conosco. E por que Jesus usa uma criança como referência? Porque a criança, ela também não tem nenhum tipo de problema em reconhecer os seus limites. A criança não precisa provar que é forte. Ela não carrega a vaidade de que, falando assim, eu dou conta sozinho. Ela não tem orgulho de dizer, eu sei, eu consigo, eu preciso de você. O adulto muitas vezes, amados, ele perde isso. O adulto às vezes cria uma armadura ao redor de si mesmo. Ser como uma criança é voltar ao lugar onde Deus sempre quis que nós estivéssemos. Ele quer que nós sejamos dependentes, ensináveis, quebrantados diante dele. É este o lugar que Deus sempre quis que você estivesse. E humildade aqui não é se sentir um lixo, amados. Humildade é ter a consciência correta. Deus é Deus, mas eu sou filho. Ele sabe tudo, eu aprendo com Ele. Ele governa o mundo, o universo, eu só obedeço. Ele sustenta todas as coisas e eu confio que Ele vai me sustentar. Pensa em Pedro. A Bíblia mostra Pedro um cara impulsivo, autoconfiante e às vezes até um pouco arrogante. Mas quando Pedro caiu lá feio negando a Jesus, ele chorou amargamente. Ele chorou um choro de dor. E ali Deus começou a reconstruir Pedro. O homem que queria ser forte com a força do próprio braço, se tornou forte na dependência de Deus. Outro exemplo poderoso, amados, é o filho pródigo. Ele só começou a viver a restauração quando ele disse: Pai, eu pequei contra ti, eu não sou digno. Ali ele começou a ser restaurado. Foi a humilhação que abriu a porta para o abraço do pai. Uma criança, quando ela cai e se machuca, amados, ela não fica no chão fazendo pose de forte. Ah, nem doeu. Tem algumas até que fazem, né? Mas poucas. Mas a maioria, o que ela faz? Ela, pai, está aqui doendo. Assopra, mãe. Assopra que está doendo. Assopra, pai. Ela pede ajuda. E muitos adultos não são curados porque eles escondem a dor. E é por isso que às vezes aquela dor se torna uma doença infecciosa no corpo. E por esconder é que demora mais a ser curado. E as crianças são curadas mais rápido, por quê? Porque elas manifestam a dor, ela pede ajuda. E isso é ser como uma criança. Hoje Deus quer arrancar de nós essa necessidade de aparência, essa necessidade de parecer forte, essa necessidade de parecer ser uma coisa que a gente não é. Deus quer que você pare de fingir que está tudo bem. Pare de fingir força. Pare de lutar sozinho. O reino não é para os que não precisam. O reino é para aqueles imperfeitos que precisam de correção, que precisam de ajuda. Humildade é o lugar onde o céu toca a terra, amados. E no coração humilde que Deus começa a derramar graça. Quem é como uma criança não tem vergonha de se ajoelhar perante a Deus. Não tem vergonha de dizer: Pai, me ajuda. Pai, eu preciso de Ti. Pai, intervenha ao meu favor. E é por isso que Jesus diz: quem é maior é como uma criança. Porque no reino, quem desce diante de Deus é o mesmo que é erguido por Ele. Quem se ajoelha diante do Pai é aquele que vai ser erguido por Ele, amém? Quem entendeu, dá glória a Deus. Em quarto lugar, quando somos como crianças, entendemos que só Jesus salva. Verso 5: quem recebe uma dessas crianças em meu nome, recebe a mim.
Só com um coração como o de uma criança, nós conseguiremos entender que não é por obras, que não existe nada que possamos fazer para receber a salvação. Mas pastor, se eu for uma pessoa boa, caridosa, ajudar pessoas, sustentar orfanatos, sustentar asilos, sustentar hospitais, com meu dinheiro, eu vou ser considerado uma pessoa boa. Vai sim, você vai ser considerado uma pessoa. E isso não quer dizer que eu vou ser salvo? Não, não quer dizer. Pastor, pessoas assim podem ir para o inferno? Podem. Existem pessoas muito boazinhas que vão para o inferno, que você vai chegar no céu e não vai ver. Porque só a bondade por si só não salva, não tem poder de salvar ninguém. Caridade, bondade por si só não tem poder de salvar ninguém. Se tivesse, você pode ter certeza que Deus Pai não enviaria Jesus para morrer uma morte de cruz pela nossa salvação. Ele não enviaria. Ele ia falar assim: façam bondade e caridade que vocês serão salvos. Ele não mandaria o seu único filho descer à terra para morrer a pior morte possível para a nossa salvação. Era o único jeito. Não tinha outro jeito. Muitos que já são adultos não conseguem entender, amados, que não é preciso caridade, bondade ou qualquer outra coisa semelhante para receber a salvação. A salvação é de graça e pela graça. É um favor imerecido que nós recebemos. Só quem tem o coração como de uma criança consegue entender e aceitar um presente desse sem questionar. Porque eu vejo muitas pessoas abrindo mão da salvação porque se questiona: será que é só isso mesmo? Será que isso é de verdade? É o favor imerecido de Deus, amados. O que é o favor imerecido? Me explica, pastor. Vou explicar. Você tem um filho, chega no final do ano, dezembro, ele te traz o boletim: reprovado. E aí, você vai lá e compra um PlayStation 5 para ele, última geração, toma. O que ele merecia? Castigo. O que você deu? PlayStation. O que é isso? Favor imerecido, é a graça. Você não merecia, você merecia o quê? Uma coça. O que uma criança que vai ficar reprovado, que só estuda, o que merece? Apanhar. Ué, desde sempre foi assim. E por que você dá um PlayStation? Porque é a graça. Favor imerecido. E o que a gente merecia? Castigo. E o que Deus nos deu? Salvação. O que é isso? É a graça. Nós merecemos o quê? Sermos castigados. Mas Deus nos deu o quê? A salvação através de Jesus. Favor imerecido. Para mim esse exemplo de graça é o melhor. Você recebeu o que você não merecia. É isso que Jesus faz por nós. É um favor imerecido que recebemos. E só quem tem o coração de uma criança consegue aceitar isso sem questionar. Uma criança sabe receber. Ela não acha que precisa merecer, ela apenas aceita o que é dado para ela. A salvação é assim, não é por mérito, não é pelo esforço, é pela graça. Só quem tem o coração de uma criança consegue aceitar um presente sem tentar pagar por ele. O adulto, como é que ele fica? Está muito fácil, eu vou desconfiar. Está muito fácil, deixa eu desconfiar disso aí. Está com dupla intenção. Não é possível que é só isso, pastor. A Bíblia diz que o ladrão da cruz não fez nada. Ele apenas creu e Jesus o salvou. Ainda hoje estará comigo no paraíso. Uma criança não questiona um presente. Ela apenas abraça o pai e agradece. Obrigado, papai, porque o Senhor se lembrou de mim. Obrigado, papai, porque o Senhor sempre se lembra de mim. Obrigado, pai, porque o Senhor não se esquece de mim. Quem confia recebe tudo. A salvação, ela só é entendida por quem volta a ser criança dentro do seu coração. E para concluir, talvez Deus esteja hoje chamando você de volta ao colo, de volta à dependência, de volta à simplicidade. Talvez você tenha crescido demais.
aprendeu a se defender demais, aprendeu a confiar de menos, mas o Pai está dizendo para você hoje: filho, volta para casa. Eu estou aqui para te abraçar, eu estou aqui para te receber de volta. Hoje é dia de você soltar esse orgulho, abrir mão desse orgulho, parar de fingir força. Hoje é dia de você voltar a confiar de novo. Se você quer fazer isso, abra o seu coração hoje e volte a ser criança nos braços do Pai. Abaixe sua cabeça, repita essa oração comigo. Fala: Senhor Jesus, hoje eu recebo a tua salvação. Hoje eu reconheço que o Senhor é o meu único e suficiente Salvador. Eu estou aqui hoje como uma criança, aceitando Jesus, o presente de Deus no meu coração. Eu te recebo, Senhor Jesus, de todo o meu coração.